Você já disse algo, uma frase arremessada no calor do momento e depois descobriu que ela não cabe de volta na boca? Já sentiu o peso de uma palavra que abriu portas que você jamais imaginou fechar? Salomão, com a sabedoria que Deus lhe deu, viu um padrão. A boca quase sempre denuncia o coração. E é nesse movimento que se revela a psicologia do orgulho, um conjunto repetitivo de atitudes interiores que impede qualquer crescimento verdadeiro. Pessoas que nunca crescem mostram isso na fala antes de qualquer outra coisa. Imagine um momento, uma postagem feita sem pensar, compartilhada em minutos que desestrutura um lar. Uma conversa que começa com só para esclarecer e termina dividindo amigos. Um líder que, diante de correção, explode em justificativas e acusa o mensageiro. Essas cenas não são acidentes isolados, são sintomas. Salomão coloca no centro dessa observação a língua e, por trás da língua, o orgulho. Em Provérbios 18:21, ele afirma que a morte e a vida estão no poder da língua. Não é uma hipérbole poética, é um diagnóstico prático. A nossa fala tem força criadora ou destruidora. E, frequentemente, o orgulho escolhe destruir para se proteger. Vamos ser claros. Quando falo de orgulho aqui, não estou descrevendo simplesmente um ego ferido ou uma vaidade passageira. Falo de uma psicologia, um padrão mental e espiritual, que organiza pensamentos, defesas e comportamentos em torno de uma necessidade central: não ser exposto, ter sempre razão, controlar a narrativa. É um modo de operar do coração que usa a língua como ferramenta principal. E Salomão nos dá pistas para identificar quem vive preso a esse padrão. Observe comigo alguns sinais que ele aponta e como cada um deles funciona como um marcador de estagnação. O primeiro sinal é a fala impulsiva, a ira que fala antes de pensar. Em Provérbios 29:11 está escrito que o tolo dá vazão imediata à sua ira, mas o sábio a refrena. Não é apenas uma questão de temperamento, é um reflexo do orgulho que não tolera ser contrariado. A pessoa que explode sempre precisa restabelecer sua imagem no instante, um olho por olho nas palavras, uma retaliação verbal que fecha o negócio até que a correção seja sufocada. O efeito? Relacionamentos que ficam marcados, portas que se fecham, uma reputação de instabilidade que afasta responsabilidade e confiança. Crescer exige paciência, o orgulho, ao contrário, exige justificativa imediata. O segundo sinal é a fofoca, o prazer em agitar conflito, em ser um motor da informação que divide. Salomão observa isso em Provérbios 16:28. O homem perverso provoca dissensão e o mexeriqueiro separa os maiores amigos. O gossip, tão presente em nossos lares e agora amplificado pelas redes, funciona como moeda de poder. Quem controla informações controla julgamentos. A pessoa orgulhosa utiliza a fofoca para posicionar-se no centro, para punir sem se expor, para criar um palco onde parece superior. A curto prazo, dá a sensação de vitória. A longo prazo, corrói a própria alma e as conexões que poderiam gerar crescimento. Terceiro sinal: a mentira e a falsidade. Salomão é explícito ao condenar o falso testemunho, Provérbios 12:22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade lhe dão prazer. Mentir para manter a imagem, para encobrir uma falha, para não perder prestígio, tudo isso é fruto de um coração que confia mais no próprio desempenho do que na graça de Deus. A mentira gera uma vida dupla, impede a aprendizagem sincera com erros e cria uma fragilidade constante. Qualquer verdadeira mudança fica comprometida quando se vive para manter um personagem, não para transformar o caráter. Um quarto sinal aparece nas promessas precipitadas e nas decisões verbais impensadas. Votos feitos sem reflexão, que se tornam armadilhas. Em Provérbios 20:25 lemos que há desejos que se tornam armadilhas, o homem que se precipita nas votações só se arruína. O orgulho frequentemente fala antes de ponderar porque precisa de afirmação pública, de adesão imediata, de sabonetes de aprovação.
Quem nunca cresceu tem pressa em assinar compromissos com a própria boca, sem o trabalho humilde de construir disciplina. O quinto sinal é a incapacidade de permanecer em silêncio quando necessário. Salomão, com imagética lapidar, nos lembra em Provérbios 17:28 que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios é tido por entendido. O orgulho não se aquieta porque teme a exposição do silêncio, prefere o ruído da justificativa. E muitas vezes esse ruído é justamente o que evidencia a esterilidade interna. Sem reflexão não há crescimento. O silêncio, ao contrário, é uma disciplina que permite que Deus trabalhe. Um sexto sinal é a resistência à correção. Embora Provérbios não diga sempre essa frase de modo direto, o fio que une vários textos revela. Quem rejeita a instrução revela um coração que prefere manter a própria narrativa. O orgulho transforma a correção em agressão e, por isso, se fecha. O resultado é previsível: estagnação. A Escritura é firme ao apontar que o homem que rejeita a disciplina descarta sua própria alma, uma realidade espiritual com consequências práticas. Quando a pessoa não aprende com o feedback, não muda. Quando não muda, permanece onde estava. Cada um desses sinais isolados já é perigoso. Juntos formam um padrão. E por isso digo, a psicologia do orgulho é identificável. Não é uma palavra técnica, é pastoral e observacional, uma lente através da qual Salomão leu comportamentos e viu destinos. E essa leitura nos serve hoje para nos avaliar. Perceba como esses sinais se manifestam em cenas cotidianas que você já viu. Alguém em um grupo de trabalho que, ao receber uma crítica, desvia a conversa para atacar a vida pessoal do outro. Um membro da família que transforma assuntos privados em matérias de conversa no café. Um líder que, diante de um erro, inventa justificativas que soam convincentes apenas porque afastam os olhos críticos. No ambiente online, essas dinâmicas não mudaram, só estão expostas a um alcance maior. Provérbios 26:20 nos diz que, onde não há lenha, o fogo se apaga. Hoje, lenhas são retweets, histórias compartilhadas e comentários inflamados. O fogo do conflito se espalha quando o orgulho cozinha as palavras e as oferece como combustível. Vamos entrar um pouco mais na anatomia desse padrão. Por que o orgulho escolhe a língua como instrumento? Primeiro, porque a fala oferece uma rápida sensação de controle. Dizer algo dominante, acusador ou justificativo reconfigura a cena a favor de quem fala. Em segundos, a narrativa muda, os olhares mudam, o roteiro social é reescrito. Essa solução rápida dá a ilusão de resolução, e a ilusão vira hábito. Salomão, que conhecia a fragilidade humana, sabia que o poder do diálogo podia ser usado tanto para edificar quanto para aprisionar. Segundo, a fala protege a autoimagem. Quando alguém tem medo da exposição, tende a falar por antecipação, contar a própria versão antes que a outra seja formada, acusar primeiro para evitar ser acusado, criticar para desviar culpa. Isso é autodefesa em estado puro. Contudo, a autodefesa constante impede o reconhecimento da própria condição e, portanto, o arrependimento. Sem arrependimento, sem humildade, não há avanço. Terceiro, a mentira e o engano frequentemente surgem como mecanismos de manutenção da reputação. Em comunidades pequenas, uma congregação, uma família, uma empresa, perder a boa opinião do outro significa perda de influência e talvez de sustento emocional. O orgulho calcula. Se eu perder isso, perco mais que uma posição, perco a narrativa de quem eu sou. Assim, o engano aparece como alternativa. Mas enganar é semear um impasse. O crescimento requer verdade. Quando a verdade é evitada, a pessoa se estagna em uma máscara. Quarto, ao prazer do gossip. Salomão não ignora isso. Falar mal do outro pode produzir uma sensação quase imediata de vínculo com quem ouve, porque o gossip cria uma aliança baseada na exclusão. É uma técnica social poderosa. O orgulho usa isso para construir redes que aparentam fidelidade, mas são frágeis porque assentam-se na denegação do outro. A longo prazo, quem mantém suas relações por meio de exclusão de fofoca perde capacidade de intimidade verdadeira e de receber correção.
Ao identificar esses mecanismos, precisamos também reconhecer os fatores que os alimentam: vergonha, medo de ser irrelevante, insegurança religiosa, busca por status e, sim, maus entendidos sobre a autoridade espiritual. Às vezes, a pessoa confunde firmeza com intransigência, e a intransigência é alimentada por uma narrativa interna que diz: se eu ceder, serei menos. O orgulho opera assim. Sempre avalia o mundo em termos de ganho e perda de imagem. Mas existe também um elemento cultural a considerar. Vivemos na era da resposta imediata. As plataformas digitais encorajam o reflexo verbal instantâneo. Um comentário pode viralizar, e a pressão por engajamento transforma a fala em produto. Nesse ambiente, o orgulho encontra terreno fértil. O padrão que antes se manifestava em conversas de rodinha, hoje se amplifica para milhares. Uma frase impulsiva pode se tornar um rótulo que segue a pessoa por anos, e o resultado é o mesmo: portas que não se abrem, confiança que não se restabelece. A psicologia do orgulho age assim em escala ampliada. É importante frisar que nem toda assertividade é orgulho. Há momentos em que é necessário falar com firmeza para proteger o justo, denunciar o abuso ou defender o fraco. O que precisamos discernir é a motivação interna. A linguagem de Salomão nos ajuda. Quando a fala busca proteger a verdade e edificar, é vida. Quando protege a imagem e destrói, é morte. Provérbios 18, 21. A linha é a intenção do coração. Também vale atentar para o perigo da autojustificação. O orgulhoso raramente se vê, prefere explicar. Em Provérbios 15, 1, a Escritura nos oferece uma contraposição. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra ríspida suscita a ira. E aí está uma chave. O estilo de resposta revela a economia do coração. O orgulhoso responde com defesa e ataque. O sábio responde com controle e busca de paz. Essa prática de autocontrole é um claro marcador de crescimento, e quem se recusa a praticá-la, quem continua a ser movido pelo impulso de ter razão, mantém-se na estagnação. Agora, talvez você esteja reconhecendo alguns desses sinais em si mesmo ou em alguém próximo, e a reação imediata pode ser vergonha, raiva ou negação. Tudo isso é esperado. O orgulho sempre tenta se proteger. Mas aqui, como pastor e como irmão, faço uma pergunta direta. Você prefere ter razão ou preferiria frutificar? Salomão não pergunta porque quer humilhar. Ele pergunta porque sabe que o fruto de uma vida transformada é a demonstração prática de autocontrole, humildade e reparação. Crescer significa que você aprende a escolher a vida, não a vencer debates. Antes de continuarmos mais profundamente na análise psicológica e nas consequências práticas, quero fazer um pedido simples. Se esta palavra está tocando seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Não é um chamado ao espetáculo, é um convite para que a reflexão floresça em outros lares, em outras igrejas, em outras mesas. Seguindo adiante, precisamos distinguir entre padrões e identidades. Um padrão é algo que se repete. Uma identidade é o que acreditamos ser. O orgulho transforma padrões em identidade. Eu sou alguém que sempre tem que demonstrar isso. Eu sou uma pessoa que realmente não aceita ser corrigida. A partir dessa crença, o comportamento se naturaliza e a mudança exige mais do que técnica. Exige transformação do coração. É por isso que, quando Salomão fala, ele não apenas descreve práticas, ele aponta para a raiz espiritual. Em Provérbios 13:3, ele convida a disciplina da fala, dizendo que o que guarda a boca preserva a sua vida, o que muito abre os lábios vem a pobreza. A frase é direta. Guardar a boca é preservar viver em abundância, e o oposto é empobrecer a própria existência. Deixe-me acrescentar um exemplo concreto que talvez você já tenha testemunhado. Um jovem cristão que, ao ser corrigido por um líder, publica uma série de stories expondo detalhes íntimos de sua família e afirmando ter sido injustiçado. Nessa exposição, que muitos chamam de dar o seu lado, há um movimento típico do orgulho: proteção da imagem, vitimização autoproduzida e manipulação da opinião pública.
A sentença de Salomão sobre a linguagem mostra que escolhas assim geram consequências que se tornam maiores do que o motivo inicial. Em vez de aprender e crescer, o jovem se fecha em uma bolha de apoio que o alimenta temporariamente, mas o impede de reconhecer erro e, portanto, de amadurecer. Temos então uma pergunta prática que precisamos começar a tocar. Como identificar com honestidade quando nossas palavras nascem de um coração orgulhoso e quando nascem de um coração ferido que precisa ser ouvido? Essa distinção será essencial nas próximas sessões. Por ora, proponho que você se faça 3 perguntas imediatamente antes de falar. Isso é verdadeiro? É necessário? É útil? Essa tríade, embora simples, já é um filtro poderoso para detectar a presença do orgulho. Se a resposta às 3 perguntas for não, então o impulso é provavelmente defensivo, pensado para a conveniência própria e não para a edificação. Enquanto caminhamos para uma análise mais profunda do porquê o orgulho ativa esses comportamentos, é útil trazer à tona 2 contrastes bíblicos que Salomão utiliza como pontos de referência. Primeiro, Moisés, em cuja vida há um momento de explosão, Números 20, que revela como a raiva e a necessidade de afirmar-se podem gerar perdas graves. Ele, líder formado, permitiu que seu impulso verbal interrompesse o processo de obediência a Deus e pagou um preço. Segundo, Jesus, cuja vida exemplifica silêncio estratégico e autocontrole diante de acusações e provocações. Em Mateus, João e nos Evangelhos, vemos um padrão. Jesus ponderava, não se defendia com violência verbal e muitas vezes usava o silêncio para revelar onde estava a verdade. Essas 2 figuras servem como contrastes, a impulsividade que custa e a paciência que edifica. Porém, é importante não usar esses exemplos para condenar sem esperança. Moisés é um herói de fé cuja vida também demonstra arrependimento, compaixão e serviço. Jesus oferece a graça que nos permite ser transformados. A intenção não é apontar dedos, mas diagnosticar caminhos para a restauração. A psicologia do orgulho fecha portas. A graça as abre novamente quando há reconhecimento e mudança. Enquanto ainda exploramos as raízes psicológicas do orgulho, pense em seu ambiente. Quem são as pessoas que reforçam seu padrão? Quem, nas suas relações, se agrada quando você se posiciona de modo intransigente? As redes humanas costumam recompensar o comportamento orgulhoso por motivos imediatistas: sensação de liderança, proteção do grupo, adesão emocional. Identificar essas dinâmicas é crucial. Crescimento exige que você se incline para onde a correção é dada com amor, não para onde a fofoca o celebra. Neste ponto da conversa, é natural que várias questões surjam na sua mente. Talvez você sinta vergonha por reconhecer suas falas. Talvez defenda que só age assim quando provocado. Talvez tema perder autoridade se confessar. Todas essas respostas são compreensíveis e justamente elas mostram o trabalho que precisa ser feito. O orgulho protege com justificativas sutis. Sou assim por causa disso. Não vou ceder porque seria falso. Se eu admitir, perco. Mas Salomão nos lembra que há honra maior em submeter-se à correção do que em manter uma aparência de inabalabilidade. Vamos então começar a traçar os contornos da psicologia que sustenta essas reações. Primeiro elemento: medo da exposição. O orgulho aprende rapidamente que a verdade tem poder sobre a narrativa. Se a verdade vier à tona, o eu encolhe. Então nasce uma disciplina de defesa: antecipar, acusar, silenciar. Segundo elemento: necessidade de controlar. Quem tem necessidade de controle não suporta a ambiguidade do processo. A fala acelerada é uma tentativa de reduzir a incerteza. Terceiro elemento: intolerância à vulnerabilidade. Vulnerabilidade é risco. Orgulho evita risco e por isso prefere manter uma postura de autoridade sempre que possível. Esses elementos interagem e juntos cristalizam um padrão resistente à mudança. Enquanto começo a desenhar essa etiologia espiritual e psicológica, perceba que há sinais práticos que acompanham a fala orgulhosa. Dificuldade em pedir perdão, tendência a minimizar o dano causado, seletividade na verdade, dizer parte do que convém,
e a busca por um público que valide a narrativa. Todos esses comportamentos alimentam um ciclo. A pessoa age, colhe apoio imediato, evita a dor da confissão e repete. Assim, o ciclo de imaturidade se reforça até que algum choque maior, perda de emprego, dissolução de relacionamento, escândalo público, obrigue a desacelerar. O problema é que quando a desaceleração é forçada e não fruto de arrependimento, 7 vezes em 10 ela não traz crescimento genuíno. Aqui é essencial que você avalie sua própria história. Quais foram os momentos em que suas palavras produziram consequências duradouras? Há um padrão de repetição? Se há, não é para aumentar a condenação, é para delinear onde a disciplina deve ser posta. Uma disciplina que não seja apenas técnica, mas espiritualmente orientada. Um trabalho de coração, onde a dependência de Deus, a confissão e a comunidade amorosa serão instrumentos de cura. Antes de avançarmos para as ferramentas práticas de transformação, que iremos abordar mais adiante, quero convidá-lo a permanecer neste exame com humildade. Salomão não quer que você fique preso à culpa. Ele quer que você entenda os sinais para que possa ser liberto. A psicologia do orgulho não é um veredito imutável, é uma constelação de hábitos que podem ser desmontados. Mas isso exige reconhecer padrões que talvez você tenha normalizado. Reconhecer é o primeiro passo. Depois vem a disciplina deliberada. Neste ponto, paramos para reparar uma realidade. Muitos cristãos confundem orgulho com segurança espiritual. Sentir-se inatacável por posição ou conhecimento teológico é outro disfarce do orgulho. Salomão nos convida a um exame muitas vezes desconfortável. A sabedoria começa com o temor do Senhor, e o temor do Senhor inclui a capacidade de ouvir, de ser corrigido e de render-se à verdade maior que nos corrige. Quando a comunidade faz correção, ela age como um espelho, que reflete não a condenação, mas a oportunidade de mudança. E é justamente a recusa desse espelho que caracteriza a estagnação. Enquanto nos preparamos para entrar mais fundo na análise psicológica e nos exemplos bíblicos que ancoram essas lições, onde veremos, por exemplo, o caso de Moisés em Números 20 e a postura de Cristo diante das acusações, quero que você faça um exercício simples agora. Lembre de uma conversa recente em que você se sentiu injustiçado. Anote, se puder, as palavras que usou. Identifique nela se havia defesa, ataque, minimização ou manipulação. Ao fazer esse inventário sem julgar, você estará exercitando a observação que precede a mudança. Salomão valora o conhecimento de si mesmo. Sem ele, não há reforma. E ao mesmo tempo que convido à autocrítica, quero enfatizar a esperança. Deus não nos deixa presos à nossa psicologia de orgulho. A graça opera onde há confissão. A mudança verdadeira não nasce de técnicas isoladas, mas do encontro entre a disciplina e a graça. Ainda vamos tratar das práticas, filtros antes de falar, jejum de redes sociais, círculos de confiança, mas antes preciso que estejamos claros quanto à raiz. Orgulho que se manifesta na fala cristaliza a imaturidade. Reconhecer isso é o primeiro passo para ser libertado. Segure essa pergunta enquanto avançamos. Quando suas palavras caem, aonde elas vão? Elas constroem um campo de vida ou lançam sementes de ruína? Salomão, novamente, nos lembra que a esperança é possível se mudarmos o que sai da nossa boca. Mas mudar a boca sem tocar o coração é apenas contenção temporária. A transformação exige trabalho interior. Ainda vamos tratar das práticas, filtros antes de falar, jejum de redes sociais, círculos de confiança, mas antes preciso que estejamos claros quanto à raiz. Orgulho que se manifesta na fala cristaliza a imaturidade. Reconhecer isso é o primeiro passo para ser libertado. Segure essa pergunta enquanto avançamos. Quando suas palavras caem, aonde elas vão? Elas constroem um campo de vida ou lançam sementes de ruína? Salomão, novamente, nos lembra que a esperança é possível se mudarmos o que sai da nossa boca. Mas mudar a boca sem tocar o coração é apenas contenção temporária. A transformação exige trabalho interior.
E é justamente desse trabalho que falaremos na sequência, explorando a psicologia com mais profundidade e apontando caminhos concretos para que suas palavras comecem a gerar vida em vez de morte. Segure essa pergunta. Quando suas palavras caem, aonde elas vão? Elas constroem um campo de vida ou lançam sementes de ruína? Se a resposta te incomoda, é um bom sinal. A inquietação é o primeiro impulso para a mudança. Agora mergulhemos na prática. Como desmontar a psicologia do orgulho que usa a língua como ferramenta de autoproteção e estagnação? Como transformar padrões que já se cristalizaram em hábitos que produzem fruto? Anatomia da mudança. Reconhecimento, graça e disciplina. Toda transformação verdadeira passa por 3 movimentos que se entrelaçam: reconhecer, receber graça e praticar disciplina. Primeiro, reconhecer. Admitir que existe um padrão, que há momentos em que você fala para se proteger, não para edificar, é essencial. Sem reconhecimento, não há rota de saída. Em segundo lugar, receber a graça. A mudança não começa com músculos de força de vontade apenas. Começa com um encontro com a graça de Deus que nos humilha com verdade e nos levanta com misericórdia. Moisés errou, porém foi amado. Paulo lutou com sua carne, mas viu graça. Jesus ofereceu perdão e convocou ao arrependimento. Por fim, disciplina. Sem práticas concretas, o reconhecimento e a graça ficam abstratos. A disciplina trabalha no físico e no cotidiano, redesenhando hábitos. Exercício pastoral prático. Inventário da fala. Pegue um caderno. Faça 3 colunas: palavra, motivação e consequência. Relembre 5 conversas recentes que te marcaram, não para se condenar, mas para entender o padrão. Para cada conversa, anote o que você disse, por que disse, medo, defesa, necessidade de ter razão, proteger imagem e o que aconteceu depois. Esse inventário é um espelho sem julgamento. Salomão nos diz, em essência, que a boca denuncia o coração. Agora, use o espelho para ver o coração. Por que a confissão pública às vezes é necessária e quando não é? Há situações em que um dano causado por palavras exige mais do que um pedido sussurrado. Exige confissão pública e reparação proporcional. Se uma fofoca viralizou, se quebrou-se confiança institucional, se uma liderança foi comprometida, a humildade pode pedir exposição restauradora. Isso não é espetáculo de humilhação, é custódia da verdade e da reconciliação. Contudo, nem toda ofensa exige anúncio público. A sabedoria está em discernir. Às vezes, a reparação é privada, tão intensa quanto uma confissão pública, porque vergonha não se cura com publicação, cura-se com responsabilidade. Peça conselho a alguém sábio antes de decidir a forma de reparar. Como o orgulho começa a ser desmontado na prática diária? Não há atalho. A transformação começa em microgestos repetidos. Quero sugerir práticas concretas e testadas que, alinhadas com oração e comunidade, começam a alterar circuitos habituais. 1. Os 3 filtros ampliados. Você já ouviu a tríade: é verdade, é necessário, é útil? Amplie esse filtro para 5 perguntas antes de falar em situações de conflito. É verdade, é necessário, é útil para a edificação? Quem será afetado por isso além de mim? Estou tentando proteger minha imagem ou procurar a restauração? Se alguma resposta pende para a autoproteção, segure a palavra. 2. A regra dos 24 horas para posts. Antes de publicar algo que te alivia no curto prazo, espere 24 horas. Se, depois desse tempo, a necessidade de publicar persistir e as respostas às 5 perguntas forem honestas, então busque um diálogo mais cuidadoso. Muitas vezes o impulso do orgulho passa e o motivo que parecia urgente se desfaz. 3. O caderno da humilhação, prática de humildade diária. Tenha um caderno onde você, sem filtros, anota situações em que falhou ao usar a língua. Ao final do dia, escreva uma confissão curta. O que houve, como sua fala foi motivada por proteção ou desejo de vantagem e que você precisa pedir perdão. Junte a isso uma oração breve pedindo graça. Essa prática cria um músculo espiritual de honestidade. 4. Rede de segurança. 2 a 4 espelhos.
Cultive um pequeno grupo de confiança, pessoas que te conheçam bem e te confrontem com amor. São espelhos que dizem a verdade quando você se engana. Combine com eles que, se tiverem repetindo padrões, vão te lembrar do compromisso. Não é forçar exposição pública, é escolher deliberadamente pessoas que te amem o suficiente para contrariar teu orgulho. 5. Silêncio intencional. Reserve diariamente um tempo de silêncio real, não só físico, mas de restrição verbal. 1 hora sem falar, um dia por semana com menos interação nas redes ou um período de silêncio após ser provocada uma crítica. O silêncio não é fuga, é disciplina que cria espaço para a graça agir. Lembre-se de Provérbios 17:28. Até o tolo é tido por sábio quando se cala. 6. Treinar respostas não defensivas. Antes de reagir, ensaie respostas que busquem restauração. Quero entender, me explique mais, ou sinto muito por como isso te afetou, eu errei. Treinar respostas reduz a chance de explosão. 7. Práticas espirituais complementares. Jejum de palavras. Por um dia, evite conversas sobre assuntos sensíveis, substitua por oração. Leitura diária de Provérbios. Memorize versos que confrontam a boca. Deixe Provérbios 18:21, 15:3, 13:3 e 12:22 habitar em tua mente. Confissão comunitária. Em momentos oportunos, compartilhe com o grupo seus progressos e recaídas. A vulnerabilidade coletiva quebra a solidão do orgulho. Aplicações no mundo digital. Um protocolo de prudência. O ambiente online potencializa a psicologia do orgulho, porque recompensa reações imediatas e polariza. Eis um protocolo prático para agir com sabedoria nas redes. Nunca postar quando você estiver dominado pela emoção. Use a regra das 24 horas. Antes de retuitar algo que sujeita a outro ao linchamento moral, pergunte-se: estou participando de justiça ou de punição pública? Se você já compartilhou algo que feriu injustamente, volte e peça desculpas publicamente, com clareza. Explique o erro, não minimize e proponha um caminho de reparação. Evite tribos que amplificam o orgulho, grupos que se alimentam da humilhação de outros. Saia ou reduza o tempo neles. Use a plataforma para reconstruir respeito. Promova histórias de restauração, não só condenação. Exemplos concretos que ajudam a visualizar o caminho. Quero te contar 2 quadros que parecem opostos, mas que mostram escolhas que alteram destinos. Quadro A. O post inflamado. Um líder da igreja, sentindo-se atingido por uma crítica, publica uma série de mensagens atacando a pessoa que criticou. Em dias, alianças se formam. O líder se sente fortalecido, porém portas ministeriais se fecham. Meses depois, permanece rico em amigos de rede, empobrecido em relação à confiança real e à intimidade. Uma boa proposta de restauração seria: o líder aceita a consulta com mentores, publica uma confissão sincera e se submete a processo de reconciliação privada com quem sofreu dano. O preço é alto, mas é caminho para crescimento. Quadro B. O silêncio que transforma. Uma irmã da comunidade sofre crítica pública por uma falha menor. Em vez de reagir, ela procura mentores, confessa em particular, faz restituição e permite que seu nome seja esclarecido aos poucos. Ao final, por causa da humildade e da paciência, sua reputação é restaurada, ela ganha profundidade. Esta não é garantia de retorno imediato, mas é garantia de crescimento interno. A sabedoria crê que a reconstrução da confiança é trabalho lento. Como pedir perdão com autenticidade? Pedir perdão é uma arte que, quando mal feita, reverte o propósito. Eis um esqueleto prático. 1. Admitir o erro sem justificativas. 2. Nomear o dano causado, mostrando que você ouviu. 3. Expressar arrependimento claro. Sinto muito, errei. 4. Propor ações de reparação concretas. 5. Pedir o perdão e respeitar a resposta do outro, ainda que a restauração seja demorada. Palavras vazias não restauram. A restauração requer atos. A correlação entre identidade e hábito. Voltando à distinção entre padrão e hábito, o orgulho se instala porque a pessoa transforma hábitos em identidade. Eu sou alguém que reage assim, e a mente se fecha para a possibilidade de mudança.
Para romper isso, é preciso repetir novas ações até que comecem a formar uma nova narrativa. Eu sou alguém que busca reconstruir. A neurociência leiga chama isso de formação de hábito. A escritura chama de renovação da mente. Ambos convergem. A repetição de práticas piedosas redesenha a vida. O papel da comunidade na prática de crescimento. Nenhum santo cresce sozinho. A comunidade é o campo onde a humildade é testada e treinada. Escolha comunidades que combinam ternura com firmeza. Há diferenças entre círculos complacentes, que te aplaudem, e círculos corretivos, que te amam o suficiente para dizer a verdade. Procure líderes que sejam modelos de autocontrole, que admitam fraquezas e mostrem processos de cura. A formação de caráter acontece no convívio. O que fazer quando somos alvo do orgulho alheio? Este vídeo trata do orgulho em nós, mas é inevitável que sejamos alvo do orgulho de outros. Como responder? Primeiro, não retribuir. Segundo, proteger os vulneráveis afetados e buscar apoio. Terceiro, quando apropriado, oferecer uma via de restauração que não humilhe, propor mediação ou aconselhamento pastoral. Não é sinal de fraqueza buscar proteção, e também não é sinal de fraqueza oferecer espaço para arrependimento. Discernir entre firmeza e orgulho. Há uma linha tênue entre firmeza necessária e dureza orgulhosa. A firmeza defende o justo, protege os vulneráveis e é motivada pela verdade. O orgulho defende imagem e status. Pergunta de discernimento: qual o motivo profundo da minha firmeza? Se a motivação é amor à justiça e cuidado dos outros, fale. Se a motivação for não perder posição, silencie e peça conselho. Exposição prática, um plano de 21 dias para vigiar a língua. Quero propor um desafio prático de 21 dias para quem deseja começar uma reviravolta na forma de falar. Não é mágico, é diligente. Se você aceitar, faça-o como alguém que te acompanhe. Dia 1 a 3. Inventário e confissão privada. Faça o exercício do caderno. Confesse a Deus e a uma pessoa de confiança. Dia 4 a 7. Implementar os filtros ampliados. Antes de falar, faça as 5 perguntas. Antes de postar, aplique a regra das 24 horas. Dia 8 a 10. Prática de silêncio intencional. Reserve um período diário sem conversar e escreva o que percebe. Dia 11 a 14. Exercício público de humildade. Peça conselho em uma área não relacionada à tua falha principal, treine receber correção. Dia 15 a 18. Reparação. Se houver algum dano evidente que você possa consertar, faça-o agora. Peça perdão, ofereça restituição. Dia 19 a 21. Consolidação. Reavalie o caderno. Escolha 3 hábitos concretos para manter: caderno, 24 horas e rede de espelhos. O objetivo não é perfeição, mas progresso. Avançar, mesmo que aos passos pequenos, já é vitória. O lugar do arrependimento diante de Deus. Tecnicamente, passamos muito tempo falando de práticas externas, e é necessário, palavras têm efeito. Mas a raiz permanece espiritual. Arrependimento é voltar o coração de si mesmo para Deus. Isso requer oração humilde, confissão e dependência. Não minimize a dimensão do Espírito Santo nesse trabalho. É o Espírito que cria convicção, que transforma, que dá coragem para pedir perdão e suportar consequências. Riscos e tentação, não transformar disciplina em legalismo. Cuidado, mecânicas e técnicas podem virar lei. Se você transformar os filtros e as 24 horas em um ritual que te dá sensação de controle absoluto, corre o risco de substituir a dependência de Deus por eficiência humana. As práticas são ferramentas, não metas em si. Sempre regue-as com oração e humildade. Quando procurar ajuda profissional, se perceber que suas palavras ferem de forma extrema repetidamente, ou se há um padrão ligado à história de abuso, traumas antigos que reativam reações, busque ajuda profissional. Por ajuda profissional, entenda terapeuta cristão ou conselheiro que possa colaborar com a comunidade espiritual. Evite rotular com termos clínicos sem especialista. Use padrões e tendências. Pedir ajuda é sinal de coragem, não de falha de fé. Exercícios práticos que você pode começar hoje.
Hoje à noite, escreva 3 situações em que suas palavras causaram dano. Ore e peça a Deus um nome para cada situação, um gesto, um pedido de perdão, uma restituição. Escolha uma pessoa de confiança e diga: preciso de alguém para me lembrar de segurar a língua quando eu começar a reagir. Dê a essa pessoa permissão para te confrontar com amor. Memorize um versículo por semana relacionado à fala. Provérbios 18:21, Provérbios 15:1, Provérbios 13:3, Provérbios 12:22. Deixe essas palavras moldarem sua resposta. Histórias de esperança. Não quero encerrar sem narrar rapidamente 2 histórias de mudança, não com nomes reais, mas com rostos que talvez você reconheça. História 1. O professor que aprendeu a ouvir. Havia um homem conhecido por responder rapidamente e ridicularizar opiniões contrárias. Sua carreira estava estável, mas seus relacionamentos quebrados. Depois de um inventário e de colocar em prática a regra dos 24 horas, começou a treinar respostas que buscavam entendimento. Com o tempo, foi convidado a liderar um novo projeto justamente porque passou a ser ouvido pelos outros. O que mudou não foi só sua reputação, foi seu coração. Ele relatou que noites de oração e confissão o deixaram mais livre do que qualquer elogio havia feito. História 2. A jovem que reparou. Uma jovem publicou acusações sobre alguém sem apurar os fatos. Quando a verdade veio à tona, ela reconheceu o erro, procurou a pessoa ofendida e organizou um encontro público de reparação. Ela não apenas pediu perdão, ajudou a pessoa afetada a encontrar caminhos para reconstruir sua reputação. A restauração foi longa, mas o processo transformou sua prática. Agora ela pensa 2 vezes e atua com humildade. Sua influência hoje é diferente, mais sólida, mais serva. Convite ao exame final e ao compromisso. Agora vem o clímax desta conversa. Pergunte-se com sinceridade: que sinal de orgulho mais te prende? É a ira que explode? É a necessidade de estar sempre certo? É a facilidade de fofoca? Escolha um. Anote-o. Comprometa-se publicamente com uma pessoa de confiança a trabalhar nele por 21 dias. Pequenos passos repetidos à luz da graça produzem crescimento. As práticas que propusemos não são fórmulas mágicas, são caminhos de obediência que, quando seguidos com humildade e oração, convertem padrões em progresso. Não tema a vergonha de reconhecer falhas, tema mais ainda permanecer nas mesmas cadeias verbais que te impedem de frutificar. Escolha frutificar. Oração. Pai, Senhor, reconhecemos que muitas vezes usamos a língua como escudo e espada. Confessamos nossa pressa em auto-justificar, nossa facilidade em ferir e nossa fraqueza em ouvir. Senhor, perdoa-nos onde a nossa fala trouxe morte em vez de vida. Dá-nos coração quebrantado, dá-nos força para reparar, dá-nos força para praticar o silêncio quando for necessário e sabedoria para falar quando for útil. Renova em nós a vontade de escolher a vida. Faz de nossa boca um instrumento de graça, não de destruição. Envia-nos pessoas que nos amem o suficiente para confrontar. Envia-nos comunidades que nos restituam. Que o Teu Espírito molde dia após dia nossa motivação. Que falemos por amor, não por imagem. Que busquemos restauração, não vitória. Em nome de Jesus, pedimos humildade e perseverança. Amém. Se este tema tocou você, deixe nos comentários qual sinal da psicologia do orgulho você mais precisa vencer. Se quiser aprofundar, há um material de estudo complementar com exercícios práticos sobre provérbios. O link está na descrição. Que Deus te guie na mudança.